Opa, boa noite, irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Bom, hoje, quem vai fazer esse nosso encontro serei eu. E eu vou esperar um pouco que vocês entrem, para que a gente possa se comunicar de maneira mais eficaz. E hoje o tema que eu preparei foi o tempo de Deus. E a gente vai conversando sobre isso ao longo do nosso encontro, né? Então eu peço a participação de vocês, que comentem, que falem o que vocês estão achando, se vocês estão gostando da live, porque esse feedback ele é muito importante pra gente. Então faço questão que vocês estejam se comunicando conosco, tá certo? Então, boa noite, Joana, tudo bom? As pessoas já estão começando a entrar, vamos dar aqui aqueles 5 minutinhos antes que a gente entra, vamos esperar que dê o horário certinho para que a gente comece enquanto as pessoas vão entrando, né? Então eu fico aqui no aguardo e vocês entrem. Enquanto isso a gente vai conversando aqui, né? Sozinho. E eu quero saber de vocês como é que tá sendo encarar, como é que tá sendo para vocês ter que ter mais paciência, mais calma nesse momento de pandemia, né? Num momento tão difícil que a gente vem passando na nossa sociedade. Então, me contem, vão falando aí nos comentários, pessoal. Porque é muito importante, como eu disse, mais uma vez eu vou reforçar a importância desse feedback que vocês dão. Então, por exemplo, se vocês estão com alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, se vocês têm alguma coisa a perguntar, a questionar, a criticar, vocês podem vir no nosso direct, falar, entrar em contato. A gente quer esse feedback de vocês, então nós estamos sempre abertos a conversar com todo mundo, tá certo? Então é isso, pessoal. Então já tá acabando aqui, falta questão de 2, 3 minutinhos para nós começar, não é, pessoal? Então a gente já foi começando. Pronto, aí ó, Jô já entrou, tudo bom, Jô? Então aí a galera já entrou, então vamos lá, esperando que dê às 19h30 para que a gente comece. E aí mais uma vez eu vou falar aqui que hoje a gente vai conversar sobre o tempo de Deus, né? Eu achei esse tema muito aprazível, né? Muito eficiente para esse momento em que nós estamos vivendo, um momento tão complicado na história humana. Então vamos conversar sobre isso, tá certo? Então a gente vai conversar sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos... Deixa eu ver aqui. Ainda faltam 2 minutinhos. Pronto. Exatamente, tá sendo importante esse apoio, realmente, Joana. Na verdade, Deus nos mostra que tá sendo... que Ele coloca o momento certo de tudo, né? Ele tá tudo no momento certo. Então imagine essa pandemia há 10 anos atrás, que a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, que a gente não tinha esse poder de informação que a gente tem hoje. Com certeza seria muito mais complicado. E a gente tenta sempre dar o máximo de apoio que a gente consegue, que é através das mídias sociais. A gente sabe que não é a melhor saída, mas é a que nós temos nesse momento. Então a gente procura sempre estar nesse apoio aí. Então vamos lá. Então nós vamos começar a nossa live de hoje, pessoal. Já são 7h30. E quem for chegando vai acompanhando aí o barco andando, né? A espiritualidade não pode ficar esperando. Então nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai. Amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em Seu nome, através das mídias sociais. Obrigado por essa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos concedeu. E que hoje nós possamos, todos juntos, tirar o maior proveito disso. Que os mentores do Lamana, os mentores espirituais de cada um de nós possam se fazer presente e nos acompanhar nesse trabalho
e nos ajudar neste momento de iluminação e nos ajudar também sempre a colocar em prática tudo isso que nós aprendemos no Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Opa, boa noite para os que chegaram, pessoal. Pegaram ali o barco andando, mas vamos lá. Eu vou falar hoje desse tema, né? O tempo de Deus. Quando essa semana não era para ter sido eu que iria fazer a live de hoje, mas como surgiram alguns imprevistos, foi pedido a mim que fizesse. E como eu já estava um pouco atrasado para soltar a arte, eu não sabia o que eu iria falar, eu procrastinei um pouquinho para poder eu me encontrar, né? E como todos os dias eu fico acordado até muito tarde, até de madrugada mesmo, então um dia eu estava andando pelo YouTube e eu achei uma palestra com esse título e eu achei muito interessante, né? Eu assisti ela, eu tirei dela o proveito que eu conseguia, juntei com um pouco de conhecimento que eu tenho, com alguns livros que eu tenho aqui em casa e formulei a minha própria fala, né? Eu achei muito pertinente esse tema, porque a gente, ao longo da nossa conversa, a gente vai entender o porquê que eu achei isso pertinente. Então, a história, como sempre eu gosto de começar as minhas falas com um contexto histórico, a história ela mostra sempre o avanço moral da sociedade. Porque hoje em dia nós temos uma tecnologia suficiente para combater uma doença como o Covid-19, né? Mas aí a gente pensa assim, mas no passado nós também tivemos problemas, epidemias como Covid. Realmente nós tivemos. E que hoje em dia já são muito simples para a gente resolver. Então esse avanço, na Idade Média, os exércitos colocavam crianças na linha de frente para que elas morressem logo e os soldados pudessem abrir um caminho para os soldados, que os soldados viessem atrás e acabando com tudo. Hoje em dia, quando a gente vê uma cena de uma criança machucada, a gente já se aterroriza, a gente já fica espantado como isso aconteceu. Então, a história nos mostra o avanço moral da humanidade, sim. Nos mostra que tudo que a gente colhe, a gente planta. E dentro do Espiritismo, a gente estuda isso mais aprofundado. Porque a gente sabe, com os estudos sobre reencarnação e tal, a gente tem a percepção, de fato, concreta, de que a gente vai colher esse plantio. E não quer dizer que porque a gente saiba disso, nós vamos nos tornar pessoas frias, não. Porque a gente passa por aquele problema, mas a gente sabe que a gente está colhendo um fruto de algo que a gente pode ter feito no passado. Então a gente aprende a ter mais resiliência, mais leniência no cumprimento dessas provas que a gente passa, dessa colheita que a gente faz. Então é muito importante nós termos essa percepção dos momentos em que nós passamos, dos bons, dos ruins, do momento de colheita, do momento de plantio. A gente buscar essa percepção para que a gente consiga trabalhar a nossa evolução de maneira mais concreta, né? Então, a gente pode reparar também que tem uma ação misericordiosa de Deus. Deus é misericordioso, né? Como naquela parábola, o Senhor diz ao servo que se ele pagar uma quantia X vezes menor agora, ele não vai precisar pagar com a quantia toda no futuro. Então Deus nos dá a oportunidade de agora nós nos melhorarmos uma quantia para que a gente não tenha que se responsabilizar por uma dívida maior a longo prazo. Então a gente tem essa consciência, essa percepção de que a gente precisa trabalhar na nossa plantio agora, com calma, com paciência, para que a gente consiga, no futuro, não sofrer tanto. E aí a gente tem que separar muito bem o tempo dos homens e o tempo de Deus. É uma coisa que a gente tem que aprender a separar. Porque o tempo dos homens, o nosso tempo, é um tempo racional, é um tempo cronológico. É um tempo que ele é movido pelas horas, pelos dias, meses, anos e tal. Então, por exemplo, já sabe-se psicologicamente que se a pessoa ela perde a percepção de tempo, ela começa a ficar transtornada porque ela não
por ela ter perdido essa percepção, ela não consegue se encontrar naquele espaço-tempo. Então é muito comum em filmes que a pessoa fica naufragada, como a Lagoa Azul, as pessoas contarem o tempo para que elas se mantenham numa cronologia. Então esse é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus é um tempo emocional. É um tempo que Deus prepara a gente e que só nos dá aquilo que a gente precisa no momento em que nós estamos prontos emocionalmente. Então, às vezes nós queremos uma coisa agora, mas agora nós não podemos ter aquilo porque nós não estamos preparados emocionalmente. Mas nós queremos isso. E Deus, Ele nos prepara, nos coloca em algumas provas, nos preparando, nos qualificando para que no momento certo nós possamos ter aquilo. E que se a gente não conseguiu ter ainda, porque a gente ainda não conseguiu estar preparado emocionalmente, né? Como diz aqui mais ou menos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, na motivos de resignação, ele fala o seguinte: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz ocupar o sofrimento como prelúdio da cura. Então, às vezes, nós queremos alguma coisa, mas nós não estamos preparados emocionalmente. E aí Deus coloca uma prova para que a gente se prepare para aquilo. Para que quando a gente estiver preparado, a gente consiga ter aquilo que a gente pediu. Trazendo para um exemplo aqui nosso, do planeta Terra, fazendo mais ou menos um comparativo, é como se a gente tivesse que fazer a prova do vestibular, a prova do vestibular, essa prova que Deus coloca, e a entrada, a aprovação no vestibular é a cura. Então a gente se preparou, a gente pediu a Deus aquilo, Ele colocou a prova no nosso caminho, a gente superou aquela prova e aí a gente consegue o que a gente pediu no momento em que nós estamos preparados emocionalmente. E às vezes a gente pode achar que a gente está preparado emocionalmente para uma coisa, mas a gente não está. Porque Deus vê no futuro, a gente só consegue ver o presente, a gente tem uma linha muito pequena do que vai acontecer para frente. Então, nós não sabemos se nós estamos realmente preparados. O que nós temos que fazer é estar sempre trabalhando, buscando a melhoria. E é muito comum do traço humano, que é um traço de ansiedade e que a gente vive querendo pular etapas. Esse traço de ansiedade humana, que vem se persistindo ao longo da história, faz com que nós queremos pular etapas, tentar pular etapas que não se podem pular. Nós não podemos pular etapa, não podemos pegar atalhos, porque a gente sabe que quando a gente pega atalho, em algum momento a gente vai se dar mal. Não vai ser bom. Então, ao longo da história, nós temos várias fases assim, mas a ansiedade só foi diagnosticada a partir do século XIX, com os estudos de Freud, né? Que eu não vou entrar nesse mérito. Hoje, eu vou falar mais desse traço de ansiedade que nós temos. E que na Bíblia isso é muito demonstrado por Jesus Cristo, esse traço de ansiedade humana que nós devemos trabalhar. Então, lá no livro de João, na morte de Lázaro, quando Lázaro está doente, as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus, que Jesus venha para que ele cure Lázaro. E Jesus só aparece 2 dias depois, quando Lázaro já tem morrido. E aí uma delas diz: se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor teria curado. Realmente, se Jesus tivesse chegado antes, ele teria curado. Mas como Jesus chegou depois, ele ressuscitou Lázaro. E aí aqui eu não vou entrar também no mérito do que é ressurreição, desse conceito, porque não cabe no encontro de hoje a gente falar sobre isso, né? Então vamos usar esse termo ressurreição como um termo simbólico para que a gente consiga entender a compreensão. Então quando ele vem e ressuscita Lázaro.
E aí Jesus, antes dele fazer isso, ele até pergunta à irmã de Lázaro: você sabia que um dia ele vai ressuscitar? E ela diz sim. Ela diz que sabia. Só que ela pensa que o ressuscitar aí é no caso de depois da morte, que vai ser arrebatado pela vida eterna. Mas não. Na verdade foi Jesus que operou essa obra em Lázaro para que ele ressuscitasse logo. E Jesus, quando tinha saído fugido, né, se não me engano foi de Jerusalém, não, foi de Roma, ele só fugiu de Roma. E aí quando ele voltou com um homem que tinha morrido do seu lado caminhando e foi recebido com ramos, né? Que é pela tradição católica, o famoso Domingo de Ramos. Então veja que teria sido mais uma cura, mas como Jesus chegou depois, foi uma ressurreição. Então tudo tem o tempo certo e nós podemos achar que nós estamos em um tempo certo, mas nós não estamos. Porque o nosso ego, a nossa consciência, não consegue imaginar o que Deus tem preparado para a gente. Então, às vezes, Deus tem preparado para a gente uma coisa muito maior do que o nosso ego pode imaginar. E é por isso que nós devemos aprender a lidar com esses percalços que a vida coloca na nossa frente, né? E aí vem a questão do evangelho, de entender o evangelho racionalmente, entender o evangelho emocionalmente. Perdão. Qual a diferença disso? Entender racionalmente é o que a gente faz dentro do centro espírita, né? Que a gente chega, a gente pega o evangelho, a codificação básica, senta, estuda, debate, tenta entender. Não, mas aqui a espiritualidade, Jesus Cristo fala isso, por isso. A gente pode ver esse traço aqui dentro da ciência e tal. Isso é entender racionalmente. Que, diga-se de passagem, apesar de ser muito difícil, é o mais simples. O mais difícil mesmo é entender o evangelho emocionalmente, né? É a gente deixar que o evangelho faça a mudança interior em nós. Então é muito comum a gente ver aqueles religiosos que se dizem religiosos citarem textos e textos e textos de evangelho, de Bíblia, mas não mudar. Não ter a transformação, não ter a percepção do impacto áurico que o evangelho faz na vida dele. Então esse é o mais difícil e que nós devemos estar todo dia em busca dele. Nietzsche, né, um filósofo do século XIX, disse que Deus estava morto. E quando ele disse isso, foi um alvoroço na Europa. E ele disse mais, ele disse que as igrejas eram o mausoléu de Deus. Então isso foi um alvoroço na Europa. As pessoas enfurecidas com essa declaração de Nietzsche. E aí um repórter foi entrevistar um teólogo e perguntou se Deus estava morto. E aí o que a gente espera? A gente espera que o texto teólogo dê uma resposta totalmente racional, incrível, elaborada, pautada na ciência. E não, esse teólogo ele deu uma resposta muito peculiar. Ele disse o seguinte: não, Deus não está morto, Deus está vivo. Eu conversei com ele hoje de manhã no meu jardim. Então, olha que interessante essa resposta. Eles têm a percepção de Deus em todos os lugares. Conseguir trabalhar entender emocionalmente o evangelho, a palavra de Deus, entender que Deus está em tudo, que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, né? Então essa pessoa ela conseguiu entender emocionalmente o que de fato era a diferença de entender racionalmente para entender emocionalmente. E é muito interessante essa fala dele, porque às vezes nós nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos, porque o nosso padrão vibratório está baixo, mas a gente não consegue entender, não consegue compreender, não consegue sentir que Deus está em tudo. Eu me lembro quando eu fui assistir o filme de Divaldo Franco, eu achei muito interessante essa parte, que teve uma hora que ele estava sendo obsidiado por um espírito, e o espírito induziu ele a tentar cometer suicídio, né? E ele subiu no alto do elevador Lacerda, e ele escutou um monte de gritos dizendo para ele não fazer aquilo. E aí depois, ele conversando com Joana,
Ele fala assim, mas Deus me deixou sozinho, cadê Deus nessa hora para me ajudar? E aí Joana fala, né? Ela fala assim, não, Deus estava lá a todo momento. Você não percebeu naquelas pessoas que são invisíveis à sociedade, gritando para você não fazer aquilo? Aquilo dali é Deus. Então, às vezes, Deus está nessas ocasiões, nessas pessoas, nessas situações invisíveis que nós não percebemos e que nós temos que aprender a criar uma sensibilidade, uma empatia com o planeta, com as coisas do planeta, com o que nos rodeiam, com as pessoas à nossa volta, aprender a criar uma simpatia, uma empatia, aliás, não simpatia, uma empatia, para que a gente consiga entender esses recados de Deus. E isso às vezes é muito difícil, né? Então é complicado. Mas aí a gente tem uma pergunta. Tem o tempo de Deus e o tempo da gente. Mas se a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode violentar o tempo de Deus? Sim, nós podemos violentar o tempo de Deus, porque nós temos livre-arbítrio. Mas quando a gente violenta o tempo de Deus, acontecem coisas desastrosas porque a gente não está preparado para aquilo que está nos acontecendo. Então, por exemplo, um pai e uma mãe conscientes, eles não deixam uma criança, seu filho criança, ir para uma festa e passar o final de semana todo fora em casa sem saber para onde a criança está. Porque se eles fizerem isso, eles vão destruir essa criança. A mesma coisa é Deus. Então, quando a gente não tem preparo para aquilo, vão acontecer coisas desastrosas. É muito comum a gente ver esse tipo de coisa no mundo dos artistas, porque muitos deles fazem sucesso instantaneamente. Apesar de estarem trabalhando há muito tempo, mas quando eles estouram assim, ó, no estalar de dedos, instantaneamente. Então é muito comum a gente ver casos como Elvis Presley, Marilyn Monroe, alguns anos atrás, Amy Winehouse. Então, muitos artistas que morrem assim de maneira trágica mesmo. Aqui no Brasil nós tivemos o Chorão, né, que morreu de overdose e tal. Então, acontece muito disso. Então, aqui nós temos um pequeno texto que eu gostaria de ler para vocês, para que a gente comentasse junto, que é do livro Reflexões Diárias, aqui, eu não sei se vocês estão vendo, do livro Reflexões Diárias de Blandina. É um livro que foi psicografado pelo nosso irmão César Crispim, aqui de Floriano, e que tem uma mensagem muito bacana aqui num texto chamado Construções Mentais. A maior prisão criada pelo ser foi erguido com seus próprios pensamentos. Às vezes, imaginamos que fatos e ideias que nos cercam a vida surgiram do acaso ou foram programadas por Deus. Em verdade, elas nasceram da constante emissão das energias mentais com as quais formamos o mundo à nossa volta e o nosso interior. Assim, avancemos com resignação ou viveremos mergulhados na dor e no sofrimento que nos estacionam na revolta? Ele deixa essa pergunta, né? Então, assim, basicamente, sim, eu trouxe essa pergunta justamente para que a gente responda, para a gente comente ela. Então, sim, é muito comum pessoas que não têm essa capacidade de resignar, ou quando alguém desiste muito fácil de uma coisa, ela se frustra. E aí, como é que a gente consegue ter essa percepção de quando nós devemos não insistir demais porque não é o momento, ou quando nós devemos insistir porque é necessário que a gente insista para que a gente consiga aquilo? É justamente, a gente vai voltar aqui justamente no que eu falei, da questão da gente aprender a ter empatia com o mundo, com as coisas em volta da gente, com as pessoas que estão em volta, que a gente aprenda a ter empatia para que a gente consiga entender esses sinais, esses sutis sinais que Deus nos manda em alguns momentos da vida, né? Então é muito comum, a gente tem que aprender a trabalhar esse tipo de coisa. Só que é muito difícil. A gente comenta o seguinte: Felipe, mas você fala assim, mas é muito difícil a gente passar por esses momentos de prova, esses momentos de dificuldade, porque
dói muito, é muito sofrido. Por exemplo, esse momento de pandemia está sendo muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa. Então imagine muitas pessoas dentro de casa presas sem fazer nada. Imagine o nível de ansiedade dessas pessoas como não está. Então é muito difícil a gente passar por isso. Só que às vezes a gente acha um consolo e percebe que não somos só nós que passamos por isso, mas que às vezes até espíritos mais elevados também passam por esses momentos de aflição e que o mais importante é a resiliência. Então, um livro que eu gosto muito é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui ó, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico, e que tem um momento no capítulo 5, Escravos, o nome desse capítulo, que Ismael, que é o espírito convocado por Jesus Cristo para a missão naquele momento de colonização aqui do planeta Terra, ele é o governador do planeta Terra. Então tem uma parte que diz o seguinte, no início do capítulo: certo dia preparava-se numa das esferas superiores do infinito o encontro de Ismael com aquele que será sempre o caminho, a verdade e a vida, né? Que no caso Jesus. E aí, deixa eu ver, aí mais na frente fala o seguinte: Ismael, porém, não trazia no coração um sinal de alegria. Seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer angelical amargura. Então, olha o que tá falando no livro. Está falando que até Ismael, que é um espírito de luz, traz a amargura, a melancolia, a tristeza no seu coração quando não sai de acordo com o que ele pensava. Não é? E aí mais na frente tem uma parte um pouco grande que Jesus explica o porquê está acontecendo aquilo, que é uma parte que vai falar da escravização dos negros, dos índios, de todas as coisas erradas que os portugueses estão fazendo aqui no Brasil, né? E aí Jesus tenta explicar isso para ele. Explica tudo isso, e aí mais na frente fala o seguinte: calava-se a voz de Jesus por instantes, mas confortado, Ismael continuou: Senhor, não tereis um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz, que era como era chamado o Brasil, né? Terra de Santa Cruz. Então Ismael pergunta a Jesus se não tem como uma maneira direta da gente interferir. E aí Jesus responde: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Então veja o que é que Jesus fala no momento desse livro, né? Ismael pergunta se não tem uma maneira da gente orientar diretamente isso, mas Jesus diz que não tem como, e que a gente tem que eles têm que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, mais uma vez, voltando para aquela ideia dos pais, os pais não podem tolir o filho, proibir o filho de fazer certas coisas. Às vezes o filho tem que fazer para quebrar a cara. Quebrar a cara é aprender com o sofrimento. Então, às vezes, por uma questão de livre-arbítrio, Deus nos dá esse livre-arbítrio para que a gente possa aprender. Ele prefere que a gente aprenda estudando o evangelho e tentando praticar o bem desde o início? Sim, mas às vezes tem pessoas que ainda não estão preparadas para isso e tem que quebrar a cara. E tá tudo bem, não tem problema nisso, né? Porque nós estamos aqui para acolher os pecadores e não sãos, né? Como diz a parábola, o pastor deixa as 99 ovelhas sãs no pasto e vai atrás daquela que é da ovelha desgarrada, vai atrás da ovelha desgarrada. Então é mostrado isso. E aí, quando não... Deixa eu ver aqui. E aí nós temos que aprender a lidar com todos esses acontecimentos da vida, não é? E nós temos que entender, nós temos que ser resilientes ao ponto de entendermos que se nós ainda não conseguimos aquilo que nós pedimos, é porque algo maior está por vir. Algo que nós não conseguimos imaginar está por vir. Então, se nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, é porque a alegria que vai vir, a vitória que vai vir para nós vai ser muito maior. Então,
às vezes a pessoa estuda, é pobre, passa por dificuldades muito desgastantes. Aí quando se forma, consegue um excelente emprego e vai viver na opulência. Então é isso, quando nós passamos por essas provas, que nós não conseguimos o que nós queremos naquele momento, é porque Deus está preparando algo que o nosso ego, que a nossa mente não pode nem imaginar. Algo que é muito melhor. Então nós temos que entender isso. E tem certos momentos que roer as unhas, as noites sem dormir, o chá de camomilas, até o Rivotril não dá conta das nossas ansiedades. Que a única coisa que a gente tem para fazer é esperar e ter paciência. E aí nesses momentos a gente deve realmente se apegar ao Evangelho. E, de fato, aprender a lidar com aquela situação, porque se Deus coloca aquela situação, ele sabe que a gente vai conseguir lidar com aquilo, porque ele não coloca nada a mais do que a gente possa carregar. Então é isso que o tempo de Deus vem nos mostrar: a paciência, a leniência e a resiliência. A paciência para lidar com aquele momento, né? A paciência e a leniência para lidar com aquele momento de dificuldade. E a resiliência, que é a capacidade de superar esses obstáculos. Então tem um obstáculo aqui na minha vida, deixa eu ver se eu posso passar por cima, por baixo, pelo lado. Como é que eu faço para superar isso, para que eu consiga seguir em frente? Então é isso o poder de resiliência que ele vem nos mostrar com essa prova. E sempre quando a gente pauta a nossa esperança na nossa fé, é que a gente consegue ter tranquilidade para seguir esse caminho, mesmo no escuro. Porque às vezes a gente tem que caminhar no escuro sendo guiado por Deus. E a esperança na nossa fé em Deus é que vai nos mover nesse túnel escuro. Não é verdade? Então a gente tem que aprender a se pautar nisso. E é muito difícil a gente se pautar nisso, porque a gente ainda vive num planeta de provas e expiações, em que muitos de nós ainda temos uma fé pusilânime e vacilante. Por mais que a gente esteja dentro da igreja, dentro do centro espírita, estudando, lendo, tem dia que a gente está tão mal, tá com energia tão negativa, que a gente não consegue fazer uma prece, que a gente não consegue rezar um Pai Nosso. Então aí, nesses momentos, é que nós temos que tentar sair dessa fossa, né? Então, isso é a prova de que nós ainda temos uma fé vacilante, pusilânime. E é aprender a lidar. Nesses dias que a gente tá mal, tudo bem, é normal ter dias que a gente tá mal. Mas a gente aprender a tentar lidar ao máximo com isso, né? E tentar sempre buscar saídas, maneiras de não entrar nessas ondas mentais negativas. Então a gente procura sempre estudar isso. E aí onde está o tempo de Deus. Então lembrarmos sempre que no momento do sofrimento, vamos nos lembrar sempre de que o tempo de Deus é um, o nosso é outro. E se nós ainda não conseguimos o que nós queremos, é porque Deus tem algo maior e melhor preparado para a gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal. Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, lembrar do Mestre Jesus, pensar em Deus. E, amado Mestre, que nessa noite o Senhor possa nos iluminar, nos guiar e nos ajudar a botar em prática tudo isso que foi conversado aqui essa noite. E que esse Senhor que vos fala é o primeiro que necessita botar em prática esses seus ensinamentos. E que se eu falo para eles, falo primeiramente para mim. E que a espiritualidade possa nos orientar e nos ajudar a manter a racionalidade diante dessas provas, desses turbilhões que nós viemos enfrentando. E que nós possamos encerrar essa noite com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, foi a nossa prece. Então é isso. Então, para encerrar realmente, lembremos de capítulo 14 do livro de João, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. É isso que Jesus Cristo fala. E é essa a mensagem que eu queria passar essa noite. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês e que vocês tenham gostado. E, por favor, quem puder, quem quiser, será muito bem-vindo o feedback, né? O nosso direct está aí, eu prometo que serão todos respondidos, certo? Então, tenham uma boa noite a todos e uma excelente semana, pessoal.